Boa noite. Meu nome é Daniel e estarei acompanhado dos colegas Jean e Catiele na apresentação do artigo desenvolvido a respeito de arquitetura orientada a serviços, o SOA e o Web Services. Aqui apresentamos um sumário do que a gente vai trazer a seguir, que seria uma introdução ao assunto, depois uma definição do que seria o SOA, que é a arquitetura orientada a serviços, né? Uma definição do que seriam esses serviços. Vamos apresentar também o Web Services, os componentes do SOA, as vantagens do SOA. Vamos trazer também um exemplo prático da utilização do SOA e as conclusões referente ao assunto. Trazendo uma breve introdução sobre o assunto, temos o aumento crescente da necessidade da integração entre sistemas e serviços. Assim surge o SOA, uma arquitetura orientada a serviços que, auxiliada por Web Services, pretende solucionar alguns problemas de corporações que necessitam destas soluções. Bom, o SOA ele traz um conceito de arquitetura corporativa. Então ele te dá a permissão de tu criar, padronizar, documentar os serviços genéricos para ti depois utilizar ele de maneira mais fácil por diversas aplicações, sem a necessidade de fazer tudo de novo, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil. Então basicamente ele funciona assim, ó, uma arquitetura orientada a serviços entende essa utilização ao pé da letra. Então o que ele faz? Ele faz a descrição dos serviços no processos, envolvendo as áreas onde ocorrem esses serviços. Então elas vão estar te munindo das informações, vão estar abertas para esse tipo de implantação. Então tu vai fazer a descrição completa, vai gerar um portfólio de códigos onde tu vai manter ele armazenado aí para que tu possa reutilizar em outros processos semelhantes ou aproveitar parte do código ou não. Essa é a ideia basicamente do SOA, né? Bom, o SOA é a arquitetura orientada a serviços. E o que seria esse serviço? Seria unidade de trabalho criada por um fornecedor de serviço, que visa alcançar os resultados desejados por um consumidor de serviço. Ambos, tanto o fornecedor quanto o consumidor, são regrados por agentes de software, de acordo com o interesse dos proprietários. Então, simplificando essa definição, serviços são tarefas que acontecem repetidamente dentro de processos, sendo eles distintos ou não. Bom, trazendo o conceito de Web Service, ele trata-se de uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas já existentes e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os Web Services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Mesmo cada aplicação tendo sua própria linguagem, ela é traduzida para essa linguagem universal, que é o formato XML. A importância disso para as empresas é que o Web Service traz agilidade para os processos e eficiência na comunicação entre as cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer comunicação entre os sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, porque não tem a intervenção humana. Então a possibilidade de erro entre essa comunicação é nula, praticamente nula, a não ser que dê alguma perda de pacote ou algo do tipo. Boa noite, meu nome é Jean e eu vou falar sobre os componentes de uma arquitetura orientada a serviços. Então nós temos três grandes divisões. Nós temos o fornecedor de serviços, que fornece o serviço que possui a lógica de negócio e que o consumidor está necessitando. Nós temos o consumidor de serviços, que é quem realiza a busca no registro dos serviços e verifica os serviços disponíveis e os respectivos endereços para poder realizar a invocação do serviço desejado. E por último a gente tem o registro de serviço, que contém a descrição dos serviços que estão disponíveis para serem consumidos pelo consumidor do serviço. Então esses serviços eles têm como características serem autocontidos e serviços modulares.
E um sistema que usa o conceito SOA, ele possui as seguintes características. Ele possui componentes com alta granularidade, fraco acoplamento, serviços autônomos, distribuídos e composição dinâmica de serviços. Então, falando um pouco sobre as vantagens do desenvolvimento orientado a serviços, a gente pode citar 3 delas. Então, a primeira seria a reutilização de software. Então, o desenvolvimento orientado a serviços, ele pode coletar, ele pode pegar um código necessário para criar uma versão, e uma versão que possa ser compartilhada com todos os sistemas e os setores envolvidos. Mas para que isso seja feito de uma forma eficiente e que possa ser utilizado corretamente, é necessário que esse pacote, esse código, tenha um tamanho e um escopo correto. Senão essa reutilização não será garantida, né? Em pesquisas de Gartner, estimamos que apenas entre 10% e 40% dos serviços são reutilizados. Falando sobre aumento de produtividade, como os códigos tendem a serem reaproveitados, não se gasta tempo em programar o projeto e para que possa andar mais rápido. Então a equipe de desenvolvimento pode trabalhar em outros projetos e se estima que o ganho mais ou menos seria em 30% na produtividade. E nós temos por último a maior agilidade, que além da vantagem da reutilização de código, a gente tem uma agilidade maior na hora de fazer a manutenção e modificação em determinado sistema. Boa noite, o meu nome é Catiele. E dando sequência agora ao trabalho, nós vamos ao exemplo prático. É um exemplo prático de utilização de web service com SOAP, não necessariamente SOA. Então, só para conceituar, SOAP é um protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída. No nosso exemplo, então, a gente vai verificar um IP para saber de que país que ele pertence. Então, o arquivo em tela, index.php, instancia o web service SOA, enviando como parâmetro a URL que vai ser solicitada. Como parâmetro para ela é utilizado o IP. E nas linhas 11 e 12 do arquivo, a gente consegue constituir ali o que vai ser mostrado de retorno, o IP e o país de origem. Nessa próxima imagem, então, a gente tem as informações retiradas do site do web service. A gente tem ali como exemplo a constituição do arquivo, do modelo de arquivo XML que vai ser retornado. Ele tem diversas tags, entre elas a tag de IP, a tag de detalhes de código, nome do país e código de país. A gente pode, no retorno, depois usar tanto todas as tags como apenas algumas, como é o nosso caso. A gente usa apenas 2. Nessa tela, então, a gente tem o resultado da solicitação, já mostrado em browser.
o endereço de IP e o país de origem. Assim como a gente passou esse IP, poderíamos ter passado um IP de qualquer país e teria que retornar o país correto. A ideia desse web service é essa. Foi o modelo mais simples que a gente conseguiu achar no prazo para a conclusão do artigo. Então, agora a conclusão. Com a implementação de SOA e Web Services, empresas podem integrar áreas distintas de uma forma muito mais prática, fundindo áreas, serviços e até mesmo se ligando a parceiros externos, sem muitas dificuldades. Sendo assim, Web Services facilitam a comunicação e a troca de informação, possibilitando uma integração que vê-se muito necessária no mundo corporativo. Mesmo que uma empresa não possua muitos processos distintos ou terceiros com quem se comunicar, ela pode se estruturar através da plataforma SOA, desde que todos estejam dispostos a colaborar com tal implementação, que não é simples, pois requer um trabalho minucioso para identificar e minerar os serviços, para que o desenvolvimento ocorra de forma mais sucinta possível.